Então, começando nossa revisão, hoje nós vamos estar falando de temperatura, que é a temperatura, grau de agitação das moléculas. Então, ó, nós temos aqui a seguinte situação, onde você tem um gás, ó, e veja que a temperatura está aumentando. Ó. Conforme a temperatura vai aumentando, ó, uma chama está uma velocidade, duas chamas, a velocidade aumenta. Ou seja, a energia cinética das partículas aumenta, ó, vai aumentar conforme você vai aquecendo, né, a substância, certo? Então isso aí é o que a gente entende de como temperatura, ou seja, grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Outra coisa interessante, a gente está falando sobre a troca de calor, né? Equilíbrio térmico, por exemplo. Então, para você ter calor, você tem que ter um corpo que tem uma temperatura maior e o outro corpo com a temperatura menor. Então, quando esses corpos entram em contato, o calor começa a surgir fluir de um para o outro, ou seja, do de maior temperatura para o de menor temperatura. Quando eles atingirem a mesma temperatura, ou seja, o fluxo de calor cessa e eles estão em equilíbrio térmico. Então, o que significaria isso? Em equilíbrio térmico a mesma temperatura, tá? Isso é uma das coisas que a gente vai estar vendo aqui hoje. Agora vamos falar de dilatação, né? Continuando aí nosso assunto, ó. Aqui nós temos a matéria em seu estado natural, ou seja, ela está com um certo movimento. Quando a gente aquece, né, começa a aquecer essa matéria, ó, veja que ela começa a se agitar cada vez mais e ela começa a expandir, né? Então vamos fazer um replay, né, para vocês verem. Então veja só, aqui a gente já está falando de outra coisa, de dilatação linear, né? Então a gente está falando de dilatação. E quando você aumenta a temperatura, você já observa que o que a gente viu, aumento de temperatura, grau de agitação faz com que as moléculas fiquem mais distantes, então ela vai produzir um aumento na sua área, né? Mas no momento ainda não é aí que a gente vai estar falando, vou falar disso aí daqui a pouco. Só coloquei para vocês já só se verem que o grau de agitação das moléculas, ou seja, o aumento da temperatura, está associado a outra coisa que a gente está estudando, que é a dilatação. E aí vamos falar das escalas. Aqui tem alguns, dá pra gente perceber, falando sobre as escalas, tem um histórico das escalas, mas vamos chegar aqui no simulador que é o que nos interessa. Ó, aqui, no simuladorzinho aqui, então o que que acontece aqui? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa chama aqui, deixa eu reiniciar a página aqui. Bom, vamos lá, carregando a página de novo, né? Minha internet não quer ajudar, certo? Mas a gente consegue. Aqui embaixo você tem aí, pronto, reiniciou. Olá. Observe que agora a chama está vindo, está o ponto de fusão, aí a temperatura começa a subir nos dois, tá? Aí você tem a temperatura elevada até 100 graus Celsius, né? Então, você elevou a temperatura. Quando você retira, ele começa a baixar de novo. Então você vai baixar até um certo ponto. O nosso TC e o nosso TF, tá vendo? Então veja só, ó. Daqui, ó, de 0 até aqui nós temos 100, mas aqui no meio nós temos o nosso TC, né? Tá vendo? Então aqui tem TC, de 0 a TC. Aí fica, ó, a formulinha que a gente viu na aula anterior, certo? Então como é que a gente faz isso? Aumenta, você observa que você está equilibrando dois termômetros. Aqui é uma questão que a gente fez no formulário, né? Então você colocava várias questões que a gente fez, parecia difícil, né? Então como eram essas questões? Você colocava dois termômetros, ó, tá? Em um determinado líquido, começava a aquecer esse líquido já poderia estar aquecido, aí você está fazendo a comparação entre as escalas, né? Então, aí, de 0 até C e de 0 até F, né? No caso aí, então você vê aí, que está fazendo a comparação entre as escalas. Daqui até cá tem 100 e aqui tem TC. Aqui tem 180, né? Um menos o outro, e aqui tem TF. Então veja que aí, ó, ficou, ó, aqui é TF menos 32, aqui TC menos 0, então gerou a nossa formulinha, tá? Seguindo aí o fluxo, né, das nossas atividades, vamos ver agora conforme a Kelvin. Mesma coisa, ó. Agora a gente vai aquecer aqui, ó, as duas, tá? E você vai observar isso daí, como é que gera, né, ou seja, as equações que a gente trabalhou, tá? Então observe que vai de 0, aquele como no caso aqui, ó, menos 273, tá? Que seria o zero da água, certo? É o zero absoluto. Então veja só, quando você faz isso aqui, ó, você aquece, então você está tendo a formulinha, tá? Então basicamente é isso aí.
Agora nós vamos falar sobre a dilatação, né, linear, tá? Então veja só. A gente já viu as escalas, conversão de escalas, agora vamos falar sobre dilatação linear. Aqui nós temos aqui uma chama, um fogareiro, né? Um lugar onde a gente vai colocar uma chama, tá? E em cima nós temos aí uma barra aqui, então um fio, na verdade, né? Um fio. E veja o que acontece quando a gente aquece, ó. O fio começa, ó, a crescer, certo? E aí ele vai ter, ó, uma variação no seu comprimento. Essa variação que a gente chama de dilatação linear, tá? Então vamos observar que a temperatura aumenta, o fio de comprimento inicial, né? L passa para LF, ou seja, ele sofreu uma variação, tá? Isso aqui é o que acontece quando a gente está falando de dilatação linear, certo? Na dilatação superficial, vocês já viram aqui, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. Ela tem largura e tem comprimento, tá superficial. E aí você aquece ela, começa a aquecer, ela começa a se rejeitar as moléculas, então ela cresce. Veja que ela tanto cresce em comprimento como cresce em largura, né? Replay, então olha lá, ela está crescendo em comprimento e está crescendo em largura. Então isso aí é o que acontece na dilatação superficial. Mas tem um aqui que eu queria mostrar para vocês que é bem interessante. É usado em dispositivos, né? Em carro, em alguns vários dispositivos, né? Veja só, se você imaginar que isso aqui é uma lâmpada, tá? Aí ela tá ligada a um fio, ó, isso aqui é o que faz essa lâmpada funcionar. Então essa partezinha aqui seria o nosso interruptorzinho, tá? Aí o que é que acontece? Essa lâmpadazinha aqui, ó, você vai aquecer ela. Repara o que é que acontece com ela. Veja que ela tem um lado laranja e tem um lado escuro. É você pegar, por exemplo, uma lâmina de alumínio e uma lâmina de cobre, ou uma lâmina de cobre e uma de aço, e colar as duas, né? Digamos assim. E vai aquecer as duas ao mesmo tempo. Veja o que é que acontece, ó. Quando você começa a aquecer, ó, uma vai crescer mais do que a outra, certo? Ou seja, essa de fora aqui ela vai crescer mais. Quando ela cresce, ela começa a tentar puxar a outra, inverga, né? Ou seja, você tem aí o que a gente observa como sendo, né, um caso que dá para fazer várias aplicações, tá? Então, temperatura, a gente já viu o que é temperatura, né? Já vimos como verificar as escalas, tá? Eu vou colocar esses links lá no vídeo para vocês. E aí vocês pegam lá os links e dão uma olhadinha, tá? Então até o questionário.